864 milhões de dólares. Esse foi o faturamento da empresa de Donald Trump no primeiro semestre de 2025, um aumento de 17 vezes, ou 1.700% em relação ao ano anterior. Mas de onde veio tanto dinheiro? Imóveis? Hotéis? Não, mais de 90% dessa fortuna, ou 802 milhões de dólares, vieram de um único lugar, o universo das criptomoedas. E no centro dessa explosão de riqueza, uma decisão que chocou o mundo, o perdão presidencial a Changpeng Zhao, o fundador da Binance, a maior corretora de criptomoedas do planeta. Um homem que se declarou culpado de crimes que incluem facilitar a lavagem de dinheiro para o financiamento do terrorismo e a distribuição de material de abuso sexual infantil. Nos próximos minutos, eu não vou apenas te contar sobre o perdão, eu vou te mostrar com dados e documentos como a família Trump construir uma máquina de dinheiro cripto global. Uma operação que levanta as mais sérias questões de conflito de interesse da história moderna da presidência americana. O que você vai ver aqui é uma investigação profunda que conecta bilhões de dólares, investidores estrangeiros sob investigação criminal e uma teia de influência que chega até o Salão Oval. E no final, você vai entender que o perdão de CZ não foi um ato isolado. Foi uma peça calculada em um jogo muito, mas muito maior. Fica comigo, porque a história é inacreditável. Para entender a magnitude desse perdão, precisamos primeiro entender o tamanho do homem que foi perdoado. Changpeng Zhao, o CZ, é uma figura lendária no mundo cripto. Nascido na China, ele imigrou para o Canadá e se formou em ciência da computação. Após uma carreira desenvolvendo software para a Bolsa de Valores de Tóquio, ele mergulhou de cabeça no Bitcoin em 2013. Em 2017, ele funda a Binance. E o que acontece a seguir é um dos crescimentos mais explosivos da história dos negócios. Em apenas 180 dias, a Binance se torna a maior corretora de criptomoedas do mundo. Hoje, os números são assustadores. Mais de 280 milhões de usuários registrados globalmente. Receita de quase 17 bilhões de dólares em 2024. E um patrimônio pessoal para CZ que, segundo a Forbes, chegou a 88 bilhões de dólares em outubro de 2025. Ele é o 21º homem mais rico do mundo. CZ não era apenas o CEO, ele era o rosto da indústria, o rei cripto em seu trono digital. Mas esse trono foi construído sob fundações muito frágeis e perigosas. Em novembro de 2023, o império tremeu. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos desferiu um golpe devastador. CZ e a Binance se declararam culpados de violar a lei de sigilo bancário. A acusação não era pequena. A empresa falhou propositalmente em implementar um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro. E as consequências disso foram aterrorizantes. A investigação provou que a Binance foi usada para transacionar fundos para grupos terroristas como Hamas e Al-Qaeda. Facilitou a lavagem de dinheiro de traficantes de drogas. E o mais chocante, foi usado em transações ligadas à venda de material de abuso sexual infantil na Dark Web. A punição foi histórica. A Binance concordou em pagar um total de 4,3 bilhões de dólares em multas e confiscos, uma das maiores penalidades já aplicadas a uma empresa na história dos Estados Unidos. CZ pessoalmente renunciou ao cargo de CEO e foi sentenciado a 4 meses de prisão. Para a administração Biden, que tentava regular o mercado, era uma vitória esmagadora. A mensagem era clara: a lei chegou ao velho oeste das criptomoedas. O mercado que permite a ascensão e a queda de um império de 88 bilhões de dólares que se envolve com o terrorismo e depois é perdoado por um presidente é um mercado selvagem, imprevisível e cheio de armadilhas. Navegar nesse caos exige conhecimento, estratégia e as ferramentas certas para não ser pego de surpresa. A decisão de perdoar CZ parece ainda mais bizarra quando lembramos da posição original do Trump. Em seu primeiro mandato, ele era um cético declarado. Em 2021, ele disse que o Bitcoin parecia uma fraude e que era baseado em ar rarefeito. Então o que mudou? A resposta, como sempre, é dinheiro e poder. Durante a campanha de 2024, Trump fez uma virada de 180 graus. Ele abraçou a indústria cripto, prometendo ser seu maior aliado. E a indústria respondeu com um tsunami de dinheiro. Foram 238 milhões de dólares em doações, tornando o setor cripto o maior doador corporativo da eleição, superando gigantes como a indústria farmacêutica e a de petróleo e gás. Outros 18 milhões foram doados para sua festa de posse. E Trump entregou o que prometeu. Gary Gensler, o chefe da SEC, que aterrorizava o mercado, foi forçado a renunciar. Um czar cripto foi nomeado e também a política mais audaciosa, a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas para os Estados Unidos, colocando Bitcoin e outras moedas no mesmo patamar do ouro, foi implementada. Trump se tornou oficialmente o presidente cripto. Mas essa aliança era apenas a ponta do iceberg.
Agora vamos ao coração da nossa investigação. O nome é World Liberty Financial. Essa é a empresa de criptomoedas da família Trump, lançada em setembro de 2024, e a estrutura de propriedade é, no mínimo, reveladora. Uma entidade empresarial de Donald Trump detém 60% da empresa e tem direito a 75% de toda a receita das vendas de tokens. Seus filhos, Eric e Donald Jr., atuam como embaixadores Web3. E seu filho mais novo, Barron Trump, com apenas 19 anos, é listado como o visionário DeFi do projeto. E essa empresa se tornou uma verdadeira máquina de dinheiro. Lembre-se dos 864 milhões que o Trump Organization faturou no primeiro semestre de 2025? Uma investigação da agência de notícia Reuters, que eu vou deixar linkada na descrição, detalhou esses números. Desse total, 463 milhões vieram apenas da venda dos tokens da World Liberty Financial, a WLFI. Outros 336 milhões vieram da venda de uma meme coin, a Trump. Juntos, somam 802 milhões. 92% de toda a receita da família. O patrimônio cripto deles hoje supera 5 bilhões de dólares. Eles estão literalmente imprimindo dinheiro digital, lastreado em pouco mais do que o nome Trump. E é aqui que a história se conecta diretamente com o perdão de CZ. A conexão mais óbvia e direta. A World Liberty Financial, a empresa da família Trump, é hospedada na Binance. O token deles, o USD1, foi impulsionado pela plataforma de CZ. Mas a teia é muito mais profunda. Lembra das investigações da Reuters? Ela revelou que os filhos do Trump fizeram um verdadeiro roadshow global, viajando pela Europa, Ásia e Oriente Médio para vender seus tokens. Em Dubai, Eric Trump se reuniu com um empresário chinês chamado Guri Bob Zhou. O pitch era claro: invista 20 milhões na nossa empresa. Pouco tempo depois, uma entidade ligada a Zhou, a Aquan Foundation, anunciou um investimento de 100 milhões de dólares. O detalhe crucial: segundo a Agência Nacional de Crimes da Grã-Bretanha, Bob Zhou está sob investigação por lavagem de dinheiro. Outro personagem, Justin Sun, outro bilionário cripto chinês. Ele investiu pelo menos 75 milhões na World Liberty Financial. Logo depois que Trump assumiu, uma investigação da SEC contra Sun foi convenientemente arquivada. Especialistas em ética governamental são unânimes. Kathleen Clark, professora de Direito da Washington University, resumiu perfeitamente. Abre aspas. Essas pessoas não estão despejando dinheiro nos cofres do negócio da família Trump por causa da perspicácia dos irmãos. Elas estão fazendo isso porque querem liberdade de restrições legais e impunidade que apenas o presidente pode entregar. Fecha aspas. O perdão de CZ, um parceiro de negócios crucial que hospedava a plataforma da família e cujo caso criminal era um obstáculo, se encaixa perfeitamente nesse padrão. É o que os críticos têm chamado de um esquema descarado de pague para jogar. Você tá vendo como o jogo é jogado nos bastidores? Os grandes players, os tubarões, têm acesso a informações, influência e estratégias que a maioria das pessoas, as sardinhas, nem sonham que existem. Eles operam em um nível diferente, onde o perdão presidencial pode ser apenas mais uma transação de negócios. É exatamente esse tipo de conhecimento, entender como o dinheiro inteligente se move. Mas voltando, o que a gente está testemunhando vai muito além de criptomoedas. É uma crise ética governamental sem precedentes na história moderna. A linha que deveria separar os interesses comerciais privados de um presidente e as políticas públicas do país foi completamente pulverizada. O presidente dos Estados Unidos controla a política regulatória que afeta diretamente uma indústria da qual sua família extraiu mais de 800 milhões de dólares em 6 meses. E a porta giratória da influência não para. Sam Bankman-Fried, o SBF, o rival do CZ, que foi condenado a 25 anos de prisão pela fraude da FTX, também está, segundo o New York Times, buscando um perdão de Trump. O que impede que ele também seja perdoado no futuro? Eu não sei. Após o perdão, Trump chegou a dizer em uma entrevista que não tinha ideia de quem era Changpeng Zhao. Uma afirmação bem difícil de acreditar, considerando que a principal empresa cripto de sua família dependia da plataforma de CZ. O perdão de CZ não foi um ato de misericórdia, foi a consolidação de uma aliança. A recompensa é um parceiro de negócios e é um sinal para toda a indústria de que, sob a administração Trump, as regras são diferentes para quem tem dinheiro e acesso. Esta não é uma história sobre esquerda ou direita. É uma história sobre poder, dinheiro e a erosão das normas que sustentam uma democracia. E é uma história que está longe de acabar. E você? De que lado você tá? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e também de seguir o canal. Até o próximo vídeo.